embora a inadimplência esteja caindo, nós observamos um comportamento diferenciado entre os antigos consumidores e os novos consumidores. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, o ingresso de 30 milhões de novos consumidores no mercado. O aumento dos novos consumidores agora está diminuindo de ritmo, não só porque muita gente que tinha que entrar já entrou, mas percentualmente, mas porque a base também já aumentou. Mas ainda continuamos tendo um ingresso todo mês de um contingente que nunca teve acesso ao crédito. E esses dados preparados lá pela Lola mostram que a inadimplência desses novos consumidores é maior do que dos antigos. Por quê? Primeiro, que eles não têm ainda o hábito do uso do crédito, o controle e a disciplina necessária. Segundo, é que eles estão entrando com muitas necessidades reprimidas. Terceiro, eles estão encontrando facilidade de se endividar em vários lugares. Então, o que faz com que a inadimplência seja maior nesses consumidores é que, em grande parte, eles estão se endividando em vários lugares. Se a gente pegar, aqui é como está distribuído as consultas, mas se a gente pegar a pesquisa que nós fizemos no banco de dados, para quantos cada consumidor deve, a pesquisa de balcão mostrou que está aumentando o número daqueles que devem para mais de 2, para mais de 3 consumidores. Se pegar o banco de dados inteiro, 51% dos consumidores devem para um credor, embora alguns tenham vários débitos para um credor. 23% devem para 2 credores, 12% para 3, 6% para 4, e aí vai até aqueles que devem para 10, 11 credores. Então, o que explica, em parte, maior inadimplência dos mais novos também é isso, que eles estão se endividando junto a mais credores. Para ter uma ideia, a média de quem deve para um credor é R$ 1.570. A média para quem deve para mais de 11 credores é R$ 22.000. Esse pessoal nunca mais vai poder se recuperar. Aqui, os que devem para mais de 5, quantos por cento são? Mas você tem aqueles que devem para mais de 11, e que chega àquele valor dos 22 mil. Uma coisa que é interessante observar aí, os motivos da exclusão, a grande maioria é pagamentos. Mas, no caso de cartórios, a maior parte é prescrição. Por quê? Porque você não tem a mesma flexibilidade para renegociação. Enquanto que nos demais segmentos, você tendo mais facilidade para negociação, facilita muito a recuperação do consumidor. O cenário básico que eu diria da inadimplência, a inadimplência não tem nenhuma perspectiva de se tornar explosiva ao longo desse ano, mas tem já algum sinal de alerta, e especialmente em relação ao ingresso desses novos consumidores, que não têm o hábito e têm muitas necessidades, e se encontrarem muitas facilidades, vão acabar entrando na lista dos inadimplentes. Muito obrigado. Teremos agora um painel com o seguinte tema: erros e acertos na estratégia de gestão de recuperação, com 2 cases de mercado. O primeiro será apresentado por Vitor Loyola, executivo de gerenciamento de riscos do Citibank. Uma salva de palmas.
dia a todos. Na verdade, minha apresentação está aqui, nesse papelzinho. A gente tem um slide só, em cima dele vamos estar contando um pouco da história. Estamos falando de gestão de recuperação, estou basicamente falando da área de cobrança. Deixa aqui. Isso. Eu peço desculpas porque tem alguns termos em inglês decorrentes aí da nossa interação muito forte com a Gringolândia lá no banco. E não deu tempo para traduzir, mas eu vou falar, à medida que seja necessário, eu vou falando o que é em português para quem não tem o inglês aí na ponta dos cascos. E também peço a licença para vocês para consultar aqui o meu guia. Vou fazer que nem o Faustão, papelzinho, e vou anotando ponto a ponto. Então, para começar falando de área de cobrança. A área de cobrança é uma área super rica. A gente pode fazer até analogia com a área comercial. A área de cobrança é uma área comercial às avessas, onde a receita é o seu recebimento, que você tem os pagamentos dos clientes inadimplentes, que acontecem desde o primeiro dia em que ele se torna inadimplente até o enésimo dia de inadimplência, e onde os seus custos são todos aqueles custos que estão embutidos para você tocar a operação. E aí é custo com PA, workstation, back-office das operações e remuneração variável dos seus vendas e tudo mais. Você fazendo essa analogia, você tem, de um lado, recebimento como receita, os seus custos, e você vê o quão efetiva pode ser a sua área. Dá para fazer uma outra analogia com a área de cobrança. A área de cobrança é como se fosse uma fábrica, onde a matéria-prima são as suas contas inadimplentes. Então, você passa a sua matéria-prima por suas máquinas, seus processadores, e o produto final, é o recebimento, ou não, né? E aquelas contas que você não conseguiu transformar em recebimento, acaba sendo aquela matéria-prima que foi desperdiçada ao longo do caminho. Então, dá para trabalhar com a área de cobrança dentro dessas duas analogias. E elas são muito fortes no dia a dia da operação. É importante destacar o quão importante é a área de cobrança dentro da organização, dentro de uma instituição financeira ou dentro de qualquer organização que conceda empréstimo. Vamos assumir aqui que um banco empreste R$1.000 para alguém. Esses R$1.000, obviamente, dependendo da taxa, vão gerar de receita, ao longo de 3 anos, 2 anos, R$300. Ou seja, daqueles 1.000 que você emprestou, vamos assumir que R$300 você gera de receita, ou 200, ao longo de 3 anos. Esse dinheiro, essa receita, tem que pagar todas as suas despesas operacionais, despesas de aquisição e tudo mais, e vai sobrar um lucro que seja na casa dos 8%, 10%. Ou seja, de cada R$1.000 você consegue fazer R$80 de lucro. É um número razoável quando a gente fala de um empréstimo de R$1.000, as taxas atuais que são praticadas no mercado. Se não houver inadimplência, tudo bem, mas quando há inadimplência, não são os 300 que você perde os R$1.000. Então, para cada contrato inadimplente onde todo o valor do empréstimo vai a perdas, você tem que fazer 5, 6, 7, dependendo do produto, de contratos onde o cliente permanece em dia. Então, a gestão da cobrança é extremamente importante para controlar a rentabilidade da sua operação. Muita gente pode pensar, não, mas nesse ambiente de taxas altas é fácil. Pode até ser mais fácil do que em ambientes com taxas comprimidas, né, de 1, 2, 3% de spread. Mas, muitas vezes, é na cobrança em que você faz a diferença de ser mais ou menos rentável. E, à medida que as taxas vão caindo, ela vai se tornar uma área cada vez mais importante, porque é onde você pode fazer a diferença. Se o spread bancário, ele, no fundo, ele é direcionado pelo mercado e ele está sendo cada vez mais comprimido, esses percentuais que as organizações estão perdendo em termos de rentabilidade, onde é que você vai conquistar? Em melhoria de eficiência e em